Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Irmãos, queria fazer uma pergunta antes de passar a palavra para minha esposa Patrícia, que hoje vai trazer uma devocional para os irmãos. Eu queria trazer uma pequena palavra para os irmãos. O que os irmãos fariam para... O que você faria, o que você seria capaz de fazer para você se enquadrar dentro de um grupo social que você está? O que você faria? O que seria capaz de fazer para você ser bem visto na igreja, como uma pessoa grande, no seu trabalho? O que você faria? Qual seria o limite para você? O que você seria capaz de fazer para que as pessoas olhassem para vocês com grande admiração? O que vocês fariam? A oportunidade para a esposa. Pai do Senhor da igreja. Amém. Amém. Pai do Senhor de Varley, né? Queria me apresentar, sou a Patrícia, esposa do presbítero Moisés, sou terapeuta cristã pela Sobraps, Sociedade Brasileira de Psicanalistas e Psicoterapeutas do Brasil, e também sou estudante de psicanálise. E aí eu achei muito importante, Deus estava me incomodando para trazer alguns dados para vocês. Hoje nós estamos iniciando o mês de setembro, que é um mês amarelo de valorização da vida. E como nós somos cristãos, nós sabemos que a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Né? Mas também sabemos que tem muitas pessoas que vivem sofrendo em silêncio, acreditando que não há mais jeito para sua dor. Então eu vou trazer alguns números aqui. Eu não vou falar muito essa palavra, porque senão derruba a nossa live, mas é um mês, né, amarelo de valorização da vida e contra o suicídio. Hoje é um grave problema na rede pública. Só no Brasil, cerca de 14 mil mortes por ano. Em média, são 38 pessoas por dia que estão deixando de querer sobreviver. São 38 pessoas por dia que estão desistindo de viver. Mas uma pessoa que chega nesse estado, ela não chega assim de uma hora para outra. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? E às vezes vão acontecendo coisas desde a infância que você vai guardando dentro de você. Chega uma hora, como disse os louvores, a gente fica cansado e não sabe mais para onde ir, né? Por isso a gente precisa falar sobre esse problema, né? Falar, isso é uma questão de saúde pública hoje. Tirar assim, o preconceito de que se você é cristão você não pode procurar uma ajuda médica. Muito pelo contrário, hoje em dia existem muitos psicólogos que são cristãos. Eu fiz terapia e sou uma terapeuta cristã com base bíblica, fiz teologia básica para poder atender essa parte da saúde mental. Porque como o nosso corpo adoece, a nossa mente também, né? E Deus nos fez tão perfeitos que somos células que organizadas, cada qual dentro do seu quadrado faz com que nós consigamos viver. O cérebro, a mente, o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sistema digestório. Se um sistema da gente não estiver funcionando, a gente não está bem. E a mente é da mesma maneira, né? Então eu achei muito importante para você que está se sentindo triste, que está se sentindo assim depressivo, passou por um luto, procura ajuda. Se você não quer falar com ninguém, hoje temos há muito tempo o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é o número 188, 24 horas por dia você pode conversar com pessoas especializadas para te atender. E também tem os CAPs, tirando assim os preconceitos, não é lugar para, né? É lugar para ajuda psicomental e social. Centro de Apoio Psicossocial da Mente. Onde você encontra esse apoio nos CAPs? Você pode ir direto no CAPs que tem no seu bairro, ou você pode ir no posto pedir o encaminhamento. Mas se caso você tenha muita necessidade, não precisa você ir no posto, você já pode ir direto lá, e lá você vai passar por uma triagem, eles vão verificar qual é o seu problema e onde eles podem te ajudar, né? Cuidar da vida é honrar o Deus que nos deu o sopro da existência. Falar é um ato de coragem e pode salvar vidas. A fé nos fortalece e ajuda profissionalmente. Os profissionais estão aí para nos apoiar. Ninguém precisa sofrer em silêncio. Todos nós precisamos de ajuda. Você sempre precisa ter alguém para estar te apoiando, para estar te ajudando, né?
temos as pessoas da Bíblia que também sofreram, como Elias e Paulo. Se você ler a Bíblia, você vai ver momentos que Elias passou por muitos problemas e Deus teve que tirar ele da cova. Tirar lá do meio da rocha lá que ele não queria sair. Ele estava pedindo a morte para Deus. Imagina Elias, um homem que andava com Deus, se sentir deprimido. Que dirá nós no momento que nós estamos vivendo hoje? Nos momentos que nós estamos vivendo, estamos vivendo momentos dificílimos, muito difíceis. Então eu queria terminar aqui a minha mensagem, já devolver para a palavra. Os centros de apoio, CAPS e o CVB. E também vou deixar o meu contato, caso alguém queira conversar sobre isso, tirar mais dúvidas. Eu estou aqui para ajudar qualquer um. E nós temos também, eu queria dizer para vocês, que nós temos que sempre estar nos reinventando. Né? Atividade física libera endorfina que te deixa feliz. Né? Às vezes você está triste porque você está faltando algumas vitaminas no seu corpo. Faça um exame. Né? Deus deixou os médicos para que a gente possa cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, é honrar o Deus que nos deu o sopro de vida. Né? Quando você se cuida, quando você cuida da sua saúde física e mental, você está dando valor para a vida que Deus te deu. Então não desista, está difícil, eu sei que está difícil, mas procure ajuda. Esses dias, o que me trouxe trazer essa reflexão para vocês, eu fiquei sabendo na faculdade de uma moça que ela fazia terapia com um psicólogo, com um terapeuta, ela tinha várias pessoas acompanhando ela tinha 26 anos. E uma moça que ela era muito feliz, tinha muitos amigos. E aí ela foi desabafar com a IA, com a inteligência artificial. E ela falou coisas na inteligência artificial que ela nunca falou para pai, para mãe e para nenhum médico. E após isso ela tirou a vida dela. Então ela não conseguiu suportar a dor. E era uma moça que era aparentemente sorria, vivia sorrindo, vivia alegre. Quando aconteceu, as pessoas ao redor não acreditou que aquela pessoa tinha aquela dor dentro dela. Então, eu apelo para vocês, se você tem um tipo de dor, se você está se sentindo que não está dando sozinho, peça ajuda. Sua vida é tão valiosa. Deus deu o sopro da sua vida para que você cuide. Você é muito valioso para Deus. Jesus morreu na cruz pela sua vida. Não peca, não deixa esvair para suas mãos. Viver é dom de Deus. Eu tinha muita depressão e quando Jesus entrou na minha vida, eu não tenho mais depressão. Eu choro, fico triste, mas passa porque Ele me alegra. Mas, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, está muito difícil caminhar sozinho. Muito difícil. Então, peça ajuda a um profissional, vai atrás. Se você não confia as pessoas que estão ao seu redor, vão nesses canais que eu disse para vocês. E eu vou deixar o meu contato nas mensagens, caso vocês queiram uma maior orientação de como chegar até esses profissionais. Porque hoje, graças a Deus, nós temos profissionais para nos ajudar. Né? E tirando o preconceito de que se você vai procurar um profissional, não tem fé. Não, esse é um ato de coragem. Você está pedindo ajuda. Hoje em dia, quantos pastores nós estamos ouvindo que estão tirando suas vidas? Por quê? Por causa desse preconceito. Se você não está bem, você não pode cuidar de vidas. Você tem que se cuidar primeiro. Todos nós temos nossos problemas. Nós temos momentos que está tudo bem e temos momentos que não está bem. E é normal, é da natureza humana. Elias teve um momento que Deus deu água, deu pão para Elias. Um homem que andava com Deus. E por que nós queremos sempre estar diante? Sempre, não, há um momento, Eclesiastes 3, há um momento para sorrir, há um momento para chorar, há um momento para correr e há um momento para parar. A vida é feita de etapas. Depois de uma batalha, vem um descanso. E se a gente está se sentindo triste, está se sentindo, eu não vou dar conta, eu não consigo, procura ajuda. Você não está sozinho, Jesus não morreu por você em vão. Não perca a sua vida por conta de que você tem vergonha de dizer, estou deprimido, estou triste, não estou conseguindo. Aleluia. Estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui, uma rede de apoio para você se levantar. É muito importante. 38 pessoas hoje por dia no Brasil estão, no momento, tirando suas vidas. 14 mil pessoas por ano.
É muita gente que desistiu de sobreviver. É muita gente que não quis mais ver o sol maravilhoso nascer. É muita gente que não quis mais ver a chuva cair, ver um neto nascer, ver um filho casar. É muita gente que deixou de viver o maravilhoso de Deus. Meus irmãos, a vida é maravilhosa. Qual é o problema que te faz querer você não viver? Deus colocou sopro de vida em nós, para que nós possamos ser felizes. E até na tristeza Deus está. Deus nos renova, porque quando nós estamos tristes, nós choramos e Ele nos acolhe, nos abraça como Pai. Ele nos balança como Pai. Glória a Deus. E por que você não quer mais viver? Porque você quer desistir da sua vida. A semana inteira Deus me impeliu para que eu viesse dar esse recado para vocês. Não desistam das suas vidas. Não desistam de viver. Viver é dom de Deus. Viver é a coisa mais maravilhosa que tem na nossa vida. A gente vai morrer e vai viver com Jesus, mas viver é bom. Viver é bom. Até os martírios que a gente passa aqui, Deus está passando com a gente. Não se sinta, eu não tenho fé, porque se eu for procurar, não, isso é um ato de coragem. Você quer seguir adiante do seu propósito, é só uma pedra. Eu peço, meus irmãos, encarecidamente, eu queria chamar minha esposa aqui, agora, pertinho de mim. Vamos fazer uma oração para essas pessoas? Gente, é muita pessoa hoje que pode estar assistindo esse vídeo e está querendo tirar a sua vida. A vida é um dom de Deus, irmãos. A vida é um dom de Deus. Todas as pessoas que nascem é porque elas receberam o dom de Deus de nascer. E a vida é para ser apreciada. Aleluia. A vida, ela não é para ser desperdiçada. Glória a Deus. Senhor. A Bíblia fala que o homem é dado o direito de viver apenas uma vez e segue-se o juízo a Deus. Você não vai ter outra vida, meu irmão, é só essa. Viva intensamente. Como cada dia da sua vida fosse o último dia da vida. Aleluia, Jesus. É importante, Deus se agrada da pessoa que pega o dom que Ele deu e não enterra, mas sim faz daquele dom que é a vida algo maravilhoso, algo espetacular. Vive intensamente cada dia. Deus olha lá de cima e fala, Deus se orgulha das pessoas que vivem cada dia como intensamente. Porque o dia de amanhã a Bíblia fala que não pertence a nós. Então nós temos que viver cada dia intensamente, como fosse o último. Porque o dia de amanhã não te pertence, pertence a Deus. E é importante, irmãos, é importantíssimo isso aí que a minha esposa está falando. Esses dados que ela falou, nem eu sabia. Muitas e muita gente. Esses dias aí, um pastor amigo passou a nossa live para um amigo no Nordeste. E esse amigo dele passou para outro amigo no Nordeste, que estava querendo tirar sua própria vida, irmãos. Naquele momento, essa pessoa estava tentando tirar sua própria vida. E na hora que ele escutou a nossa live, graças a Deus, Deus usou, nos usou para falar com ele naquele dia. Glória a Deus, e ele desistiu de tirar sua vida. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde nós somos bombardeados a todo tempo pela internet e as redes sociais. Milhares e milhares de slides e vídeos passam pela nossa mente, onde as pessoas querem cada vez mais mostrar que são bem-sucedidas. Mas não se engane, irmãos, que por trás de muitos sorrisos existem pessoas depressivas. Muitas das vezes as pessoas sorriem, mas por dentro delas existem amarguras, feridas emocionais que foram abertas, que muitas das vezes, irmão, se a pessoa não buscar um profissional, ou se Deus não tiver misericórdia dessa pessoa, ela vai dar cabo de sua vida. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Se o diabo ousou em levar o Filho de Deus para o alto de uma colina e tentar ele ao suicídio, imagina nós, somos pobres mortais. O diabo, irmãos, quanto mais pessoas ele fazer tirar a vida, e uma vez que você tirou a sua própria vida, irmãos, você já está condenado. Eu vi um dia desse um pastor falando numa rede social que tem que ver, analisar como a pessoa tirou a vida, que ainda tem jeito, irmãos, não tem. A palavra de Deus fala em Coríntios que aquele que tenta contra o seu próprio templo
Deus o destruirá. Porque, irmãos, todo pecado há perdão quando há arrependimento. Mas uma vez que você tirou sua própria vida, como que você vai ressuscitar para se arrepender? Você tirou sua vida, você não tem como se arrepender porque você morreu. Você não tem como você se arrepender, você morreu, irmãos. Como que Deus vai te perdoar se você está morto? Então uma coisa, irmãos, a ser percebida. Uma das matérias que eu estudei no meu curso foi aconselhamento pastoral. Eu aprendi coisas maravilhosas nesse curso, nessa matéria de aconselhamento pastoral, que diz, irmãos, que o pastor ele tem que estar atento. Nem sempre, irmão, nós temos que... A pessoa nos procura com um problema emocional. Você ora por essa pessoa, mas se você observar que essa pessoa, o problema dela está além da espiritualidade, você tem que indicar para essa pessoa com simplicidade, irmãos. Indicar para essa pessoa um profissional, porque não é feio. Não é desprestígio para um pastor falar assim, não, isso aqui não está na minha alçada. Isso aqui vou indicar para essa família, buscar tratamento com família, tratamento individual para o seu filho, tratamento, porque a mente da gente, irmão, nos prega a cada peças. Tem pessoas que hoje estão felizes, amanhã pega uma arma e atira na sua própria cabeça. Pula de cima de viaduto, se mata, toma veneno. Esses dados são dados alarmantes, que é para deixar a gente em estado de alerta, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui como família, Pai. Como teu servo, Senhor, para pedir, para que o Senhor incline os seus ouvidos, ó Pai, às nossas súplicas e às nossas orações. Visita, Senhor, todas essas pessoas que estão tentando tirar suas próprias vidas, ó Pai. Que estão, Senhor, chateadas, desanimadas. Que o diabo tem lançado seus dados inflamados sobre elas. Que para elas não tem mais jeito. Que para elas é o fim. Que elas estão sem trabalho. Que o marido abandonou, que a esposa abandonou. Que elas foram destituídas dos seus cargos. Que ela foi perder os seus bens. Tudo isso você consegue novamente, meu irmão. Agora a vida novamente você não consegue. Não tire a sua vida. Busque auxílio em pessoas confiáveis. Busque profissionais dessa área. Se você chegar num profissional, se você não se identificar com esse profissional, busque outro. O que você não pode, irmãos, é permitir que essas setas do demônio entrem na sua mente e no seu coração e cresçam de maneira exorbitante a ponto de você fazer uma besteira contra a sua própria vida. Não faça isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus retire todo tipo de seta que está passando pela sua mente. Todo espírito contrário caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria a respeito de você tirar sua própria vida, que cai por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida, venha tocar no seu coração, para que você seja renovado, para que Ele faça morada na sua vida e que você seja feliz. Busque no seu meio caminhos que te levem à felicidade. Outra, não existe felicidade plena, existem momentos felizes. Porque tem pessoas que acham que a felicidade ela é plena, tem que ser todos os dias. Não, irmãos. A Bíblia fala que a lágrima pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Nós somos seres humanos, vivemos de momentos felizes e momentos tristes. E é assim, irmãos, momentos tristes e momentos felizes. Nós temos que saber apreciar os momentos de nossas vidas. Amém. Amém. Irmãos, falar o que depois? Minha esposa hoje pregou né? Vamos, irmãos, eu tinha falado com os irmãos, pode sentar, meu irmão. Eu tinha falado com os irmãos no começo do culto, os irmãos, o que vocês seriam capazes de fazer para serem aceitos no meio que vocês convivem? Irmãos, vocês seriam capazes de mentir, de fazer coisas terríveis? Irmãos, a Bíblia fala que a mentira é algo tão assim deplorável por Deus, que através das mentiras que o pecado entrou no mundo, irmãos. Adão e Eva estavam no paraíso e o diabo foi lá, né? No corpo de uma serpente
e mentiu para aquele casal. E aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita, caiu da graça de Deus. A Bíblia fala, irmãos, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo 44, que ele veio para roubar, matar e destruir, e que ele é o pai da mentira. Nada que vem do diabo é proeminente de coisas boas, irmãos. Nada. Nada que vem do diabo é coisa boa. Ele é o acusador. Muitas das vezes a pessoa está numa depressão, querendo tirar sua própria vida, ele vai te acusar mais ainda. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com nós, irmãos. Não permita que você chegue nesse fim desse poço, a ponto de pensar se quer em tirar sua própria vida. Porque não é o problema de você morrer, mas o problema é para onde você vai depois dessa morte. Não faça isso com a sua vida. Irmãos, vamos, sem demais, entrar na palavra de Deus. Eu tenho poucos minutos para falar do texto que o Senhor colocou no meu coração. Mas estou feliz porque o que a minha esposa trouxe aqui é tão maravilhoso, irmãos. É tão assim, oportuno, que por mim ela teria continuado e eu não traria essa mensagem, mas pelo fato dela ter me deixado alguns minutinhos, nós vamos entrar na palavra, amém? Abram suas Bíblias no Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo 4, versículo 32 a 37. Irmãos, lá fala como que aconteceu um fato no meio de um casal, onde levou esse casal à morte. No início do século, depois que Jesus morreu, os apóstolos aguardaram o dia do Pentecoste, e a igreja do Senhor começou. O dia do Pentecoste é o dia que a igreja começa. Mas não a igreja física, a igreja instituição, mas a igreja espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que a igreja é eclésia. Eclésia nunca se diz respeito ao templo, mas sim à reunião de santos. Por exemplo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali é uma igreja. Por quê? Jesus fala, o Evangelho fala que a igreja somos nós. A igreja nunca se diz respeito ao templo. A eclésia é sempre o povo reunido. Amém? E eles se reuniam mais no templo, no pátio do templo de Salomão. Eles se reuniam, os apóstolos. Fala assim o Evangelho, ó. E era um coração de almas e uma multidão dos que criam. E ninguém dizia o que coisa alguma do que possuía era sua própria. Eles não falavam. O amor de Jesus, o Espírito Santo era tão atuante no meio da igreja primitiva, irmãos, que tipo assim, os meus bens não eram mais meus, era da igreja de todos os irmãos. Olha que maravilha. Os meus bens, o meu carro, a minha casa, o meu apartamento na praia não é meu, mas é de todos nós. Eles compartilhavam tudo que eles tinham, irmãos. Era uma bênção. E é isso que Deus quer. Deus gosta de comunhão plena. A vontade de Deus é que haja uma igualdade no meio do seu povo. Mas todas as coisas lhe eram comuns. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição e do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. No 34. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço o que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Irmãos, eles pegavam, eu tenho 3 casas, pegava 2 casas, vendia, pegava o dinheiro e dava para os apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e dividia pelas pessoas mais pobres, para que houvesse unidade no meio do povo de Deus, para que as pessoas de Deus não tivessem suas necessidades. As suas necessidades eram atingidas porque o Espírito Santo começou a tocar no coração das pessoas. Então as verdades que eles tinham, eles vendiam e entregavam para os apóstolos. O que sobejava, irmão. Você não vai pegar a sua casa, vender e dar para os apóstolos e morar na rua. Mas se você tem 2 casas, nessa época era assim, o Espírito Santo de Deus estava tocando nos corações das pessoas que tinham terrenos, que tinham coisas que não era útil para eles. Era simplesmente posses. E eles pegavam essas coisas, vendiam, mas eles não davam para os apóstolos, e os apóstolos não pegavam aquilo para eles. E começavam a ficar ricos. Os apóstolos pegavam e dividiam pelos os mais necessitados. Olha o que fala.
E repartiam, lá no 35, e repartiam-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. No 36, então José, cognominado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, Barnabé pegou uma herdade muito grande que ele tinha, vendeu, entregou na mão dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Pegaram aquela quantia de dinheiro e dividiu para os pobres que estavam na igreja primitiva, os irmãos em fé. Irmãos, isso é lindo, maravilhoso. E essas pessoas que praticavam esses atos, eles eram tão bem-vindos pelo resto das pessoas. Irmãos, em um dia, 5.000 almas se rendeu nesta igreja que era feita no cenáculo no pátio do templo de Salomão. Não é na parte interna do templo, era na parte de fora, onde era coberto. Os apóstolos, eles faziam ali como igreja. Eles pregavam o evangelho. Num dia só, 5.000 almas se rendeu. Irmãos, as necessidades deles eram supridas, porque o Espírito Santo de Deus estava tocando no coração daquele povo. Porque o povo que tinha muito, o que eles faziam? Pegavam o que sobejava, vendia e dava para os apóstolos. E os apóstolos pegavam e dividiam entre as pessoas. Isso é lindo e maravilhoso, irmãos. Os pobres passaram a ter alimento. As pessoas passaram a ter um pouco mais de qualidade de vida. E é isso que Deus quer. Mas tudo isso era feito de forma voluntária. E essas pessoas que praticavam esses atos, eles começaram a ser bem vistos. As pessoas olhavam para eles e eles eram bem vistos no meio das pessoas. E as pessoas começaram a olhar para essas pessoas de forma mais diferente. Falaram, aquele irmão ali é o irmão que vendeu a herdade. Aquele ali também vendeu uma propriedade. E isso, irmãos, começou a gerar no meio do povo uma certa inveja. E agora nós vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 1 ao 16. Olha isso, irmãos. Por isso que eu falo, a inveja dentro da igreja. Olha isso, irmãos, a inveja. O diabo, ele se instala em qualquer lugar. Em qualquer período, ele sempre está lá para colocar a sua participação, a sua semente do mal. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. O que eles fizeram? Ananias e Safira, eles eram um casal. Eles queriam, irmãos, serem aceitos. Eles queriam fazer parte daquele pequeno grupo de pessoas que eram vistos de uma forma muito especial. Sabe aquela forma dos pregadores, dos levitas que as pessoas falam na igreja, que são os cantores, porque os levitas não são os cantores, os levitas são as pessoas que pertenciam à tribo de Levi, e não os que cantavam, mas os que trabalhavam na tenda da congregação. Então, irmãos, é assim, no meio da igreja sempre vai ter aquelas pessoas que louvam, que tocam bateria, que cantam, que tragam esse devocional, que são líderes, que pregam bonito. Essas pessoas são vistas pelos demais irmãos da igreja como pessoas acima da média. Pessoas que despertam um sentimento nos outros irmãos de querer ser igual a esses irmãos. Mas nessa época da igreja primitiva, as pessoas que doavam os seus bens aos apóstolos para doar para essas pessoas na época, eles estavam sendo almejadas. Muitos queriam ser igual aquelas pessoas, porque essas pessoas despertavam nas outras pessoas um sentimento bom. Onde essas pessoas passavam, olha, esse irmão aí, ó, ele depositou lá nos pés dos apóstolos um terreno, uma casa, uma chácara, um edifício, não sei o que lá. E essas pessoas estavam sendo bem vistas. E Ananias e Safira pleitearam isso. Eles queriam ser vistos como essas pessoas eram vistas. Como essas pessoas estavam sendo vistas pelos demais irmãos da igreja. Aí eles resolveram vender um dos seus bens, mas eles pensaram o quê?
ó amor, nós vamos vender uma herdade, mas nós não vamos doar tudo para eles. Nós vamos reter uma parte e nós vamos pegar só uma parte e doar para eles. E nós vamos falar para eles que essa parte que a gente está doando para eles foi o valor total do bem que nós vendemos. Concorda mesmo? Minha esposa, ela falou, concordo. Então foi assim que eles fizeram. Olha, irmãos, preste atenção no que aconteceu. E retendo parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha isso, irmãos. Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que tomaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Eu falo para você esta noite, não se engane. Não há nada que é feito na escuridão que um dia não vem para a luz. A mentira está com seus dias contados, irmãos. A mentira no meio do povo de Deus está com seus dias contados, porque Deus trará para a luz todas as coisas e atos que foram feitos na escuridão. Aleluia. Aleluia! Porque a igreja do Senhor é santa. Porque a igreja do Senhor é santo. E todas as coisas que estão encobertas um dia virá para a luz. Aleluia! Muitas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas atingirem certas posições da igreja, mas não por mérito pessoal, ou não porque Deus assim colocou essa pessoa nessa posição, mas por causa de mentiras, por causa de dinheiro, por causa de posição social. Essas pessoas são levantadas, e Deus está de olho em todas essas coisas. E nós estamos vivendo, irmãos, momentos cruciais do retorno de Jesus. E Jesus está voltando, e a necessidade que essas coisas venham para a luz, para mostrar quem é ovelha e quem é bode. A divisão da igreja já está sendo posta. Muitos naquele dia dirão: Senhor, eu fiz isso para ti, eu fiz isso para ti, eu preguei, eu expulsei demônio. Mas Jesus dirá com alta voz: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Esse casal, irmãos, eles mentiram, mas eles não mentiram para o homem, eles mentiram para Deus, querendo uma posição social, querendo ser bem vistos dentro da igreja, da congregação. Mas Deus assim o viu, e o Espírito Santo assim agiu, para que houvesse exemplo dentro do meio do povo de Deus, coisa que está faltando nos dias atuais, exemplo no meio do povo de Deus. Aleluia. 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto, transportando-o para fora e o sepultando. Olha isso, irmãos. Olha isso. O Espírito Santo tocou. Ele morreu. Ele expirou no meio da congregação. Ah, mas Deus é bonzinho. Eu vou fazendo as coisas erradas. E lá, quando chegar quando Jesus vier, aí Jesus vai ver que eu fiz coisas boas e eu também fui mal. Eu fui um menino bom e eu fui um menino mau. Deus vai ter misericórdia, porque Deus é bonzinho. Não se engane, meu irmão e minha irmã, porque Deus é fogo e fogo consumidor. E isso, irmãos, não foi a primeira vez que aconteceu na igreja, no meio do povo de Deus. Isso não foi a primeira vez. E passando um espaço de 4 a 3 horas, de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia ter acontecido. E disse Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse:
Sim, portanto, confirmou o que o marido tinha feito e mentiu também para o Espírito Santo de Deus. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concentraste para tentar o Espírito Santo do Senhor? E eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu aos seus pés e expirou também. E entrando os mancebos acharam-a morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor, e em toda a igreja, e em todos os que ouviam essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão, na parte de fora de Salomão, onde era coberto. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se contra eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ninguém ousou em falar dos apóstolos, porque se fossem os dias de hoje, irmãos, muitos se levantariam dizendo que a culpa é do pastor, da igreja, do líder. Mas naquele dia, irmãos, o temor que o Espírito Santo colocou no meio da igreja era tão grande que ninguém ousou me falar. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhos, para que os meus mesmos, à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia! Eu falo para você, irmãos, o mesmo Deus da igreja primitiva do início do século é o mesmo Deus de hoje. Por que os paralíticos não andam hoje? Por que os cegos não vê hoje? Porque a igreja está tomada, irmãos. A igreja do Senhor foi sequestrada pelo mal. Porque, irmãos, as igrejas estão cheias do mundanismo dentro das igrejas. E os perversos muitas das vezes estão na liderança, com suas práticas desleais, conservando aos seus bem-quereres, fazendo da igreja de Nosso Senhor um instrumento seu, para o seu próprio ventre, se utilizando da carne das ovelhas, das lãs das ovelhas, ao seu bem entendimento. E eu falo para você, meu irmão, dia de hoje, eu falo para você, minha irmã, procure um lugar onde o Espírito Santo haja. Procure um lugar onde o Espírito Santo da verdade ainda esteja lá. Porque o Espírito Santo de Deus não compactua com erro e mentiras. Irmãos, há muitos e muitos anos atrás, Josué foi para uma batalha, e uma das tribos, e um dos seus clãs, chamado Cã, pegou pertences anátemas dos seus opositores, subtraiu ouro e prata, o qual Deus tinha falado que não era para pegar, levou para as suas tendas. E o Senhor assim revelou no povo, no meio do povo do arraial, que Cã e sua família estavam escondendo os pertences tirados da cidade que eles haviam derrotado. E ele, os seus filhos, a sua esposa e toda a sua descendência foi colocada no meio do arraial, apedrejada e botaram fogo neles. Irmãos, não brinque com o Senhor, porque a misericórdia do Senhor tem limite. Eliseu, irmãos, Eliseu e Naamã, te mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã ficou curado da sua lepra, ele falou assim: olha, pode me pedir o que você quiser, que assim eu te darei, porque hoje estou curado. Ele tinha trazido ouro, prata, vestidos, roupas reais, mas Eliseu não quis nada.
Eliseu falou, não foi eu que te curei. Vai em paz, porque o Deus que eu sirvo que te curou. E ele foi embora. Mas no meio do caminho, o servo de Eliseu correndo, um tal de Geazi, correndo, alcançou Naamã, falou, ó, o meu senhor mudou de ideia, eu quero alguma coisa para mim aí. Pegou ele, pegou algumas coisas lá e foi embora. Deus revelou para Eliseu. Quando Geazi chegou, já tinha escondido as coisas. Eliseu falou, ó, porque tu mentistes, falsificados, todas essas coisas, que a lepra de Naamã esteja agora contigo. Na mesma hora ele ficou branco, irmãos. A lepra que estava no outro passou para ele. Um Deus bonzinho. Não se iluda, porque o nosso Deus, ele não é bonzinho, ele é bom e justo. Mas a sua misericórdia tem um certo limite. O rei Saul, quando Deus mandou ele entrar na cidade, matar a todos e não trazer nenhuma herdade, pegar os animais, matar e sacrificar, deixar para lá, não trazer nada, do rei Alimeleque, o Saul trouxe o rei Alimeleque, não matou, e trouxe alguns bois, que eram bois bem bonitos. E aí quando o profeta Samuel chegou para ele, foi questionar os bois, ele falou, não, eu trouxe isso aqui, mas não estou obedecendo o Senhor não, que é para sacrifício do Senhor. Irmãos, você pode querer enganar um outro irmão, você pode querer enganar o seu amigo, seu pai, sua mãe, o seu líder, você pode querer enganar todas essas pessoas, mas a Deus ninguém engana. Glória a Deus. Aleluia. Na mesma hora, irmãos, o profeta Samuel falou, ó, hoje mesmo Deus está tirando o reinado das tuas mãos e nomeando outro rei, porque você fez aquilo que ele não te mandou fazer. Verdade. E aconteceu conforme a palavra do profeta. Então, irmãos, muitas das vezes a gente acha que isso que aconteceu com esse casal foi uma coisa à parte. Irmãos, a história da Bíblia nos mostra que no decorrer da história da Bíblia, muitos fatos se deram, onde as pessoas que foram desleais com o Senhor morreram. As pessoas que foram desleais, que atentaram contra algum servo do Senhor, morreram. Nosso Deus, irmãos, ele é fogo, e ele é fogo consumidor. E um dia, tudo que foi feito na escuridão virá para a luz. Aleluia! E Deus já está à porta, Jesus já está à porta, e a sua igreja já está sendo separado. Os que vão morar no céu, dos que vão ficar. Aqueles que vão e aqueles que vão ficar já está sendo separado nas igrejas. Porque a Bíblia fala assim, irmãos, a necessidade que haja no meio do povo de Deus heresia, para os que são sinceros de coração se manifeste. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, desculpem, hoje já passei um pouquinho do horário. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus, segundo Lucas escreveu capítulo 12, versículo 2 e 3, fala assim, ó, mas nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falasses aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu tinha mais alguns tópicos para me entrar, mas o tempo já é muito passado. Mas o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão querido, minha irmã querido, o que nós somos capazes de fazer para sermos aceitos no meio? Ou para que as pessoas nos observem olhando para nós como essas pessoas que estão no auge das suas carreiras dentro das igrejas, pessoas consagradas. Eu vejo muitas das vezes pessoas que louvam ao Senhor. Será que vale de tudo para você gravar um CD, minha irmã? Será que vale de tudo para você gravar um CD, meu irmão? Será se eu tivesse um filho de 8 anos, será que seria o melhor caminho abrir mão da juventude do meu filho, da vida do meu filho, que ele poderia conhecer pessoas e viver sua infância tranquila,
viver em shows, dentro de shows, em shows, dentro de shows só por causa de dinheiro. Verdade. Será que é isso que Deus quer? O apóstolo Tiago, irmãos, ele fala no seu capítulo 4 que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, foge da aparência do dinheiro, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Todo, irmãos, não é alguns, é todo tipo de mal. Eu vejo pessoas da igreja, porque tem um filho que canta, tem uma voz bonita, lança o filho no mercado, sem preparo nenhum. Muitas das vezes o dinheiro entra, irmãos, mas a saúde emocional sai. Muitas das vezes o dinheiro entra, mas o diabo também entra no meio do lar. Muitas das vezes, irmãos, essa pessoa, esse seu filho, emocionalmente pode no futuro ficar desconcertado, não querer nem saber da presença de Deus. Eu conheço alguns jovens que iniciaram nesse meio, não vigiaram, e hoje, irmãos, estão trabalhando para o diabo. Será que tudo vale a pena a gente ser bem sucedido? Será que tudo vale a pena a gente ser bem aceito no meio da congregação? Ananias e Safira conheceram e descobriram que para eles era muito melhor eles ficarem no anonimato dentro da congregação do que ter sido revelado uma coisa tão tremenda dos atos deles, e o Espírito Santo ter tentado enganar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ter tocado em cada um deles, fazendo com que os dois fossem à morte. Irmãos, eu não sei se o destino de Ananias e Safira depois da morte, se eles vão ser ressuscitados para a glória ou para o tormento eterno. Isso aí fica a cabo de Deus e com eles. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos, eu não quero correr risco da minha salvação. Eu falo para você, homem de Deus, mulher de Deus, fique na posição que Deus te chamou. Não almeje o que o outro tem. Fique na simplicidade, porque Deus trabalha na simplicidade. E aqueles que querem ser grandes acabam caindo em ruína e acabam se desviando dos propósitos, dos caminhos que o Senhor colocou na sua vida. Fique na presença do Senhor, e quando o Senhor quiser que você dê um passo, você dará, mas conforme a vontade do Senhor. Amém? Que Deus proteja, Deus guarde todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê uma semana abençoada, que Deus dê uma semana plena para todos vocês, em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18 horas.